Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom. Já ia falar de novo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 7. São instruções do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas rejeita as fábulas, as histórias profanas e velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Podem assentar-se, irmãos. Aqui fala do exercício corporal. Fala do exercício espiritual. Irmãos, quando mandaram o apóstolo João para a ilha de Patmos, foi para quê? Escola dominical. Escola dominical. Não ri não, Davi. Aprendemos isso hoje. Eles mandaram o apóstolo João para a ilha de Patmos, para ele poder morrer, para ele poder sofrer, para ele poder chorar, para ele entristecer. A ilha de Patmos significa meu destruidor. Como que você vai para um lugar desse? Vai ficar alegre? Vai sorrir? Vai ficar bem fisicamente? Aqui a palavra diz para a gente rejeitar as histórias profanas, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade tudo é proveitosa. Eles tiveram piedade do apóstolo João? Não. Eles queriam que ele sofresse, que ele morresse, que ele entristecesse. Mas não aconteceu isso. Por que não aconteceu isso? Escola dominical de novo. Por que não aconteceu isso? Porque ele amava Jesus. Por que eles mandaram ele para lá? Por causa do testemunho dele, por causa da fé dele em Jesus, por causa do testemunho dele em Jesus, a fé dele em Jesus. Quantos estão presos hoje nessas cadeias, com comida, com água, roupa lavada? Quantos? E não dão o valor. Mas quantos pastores também saem das prisões, dos presídios? Saem muitos. Eles queriam que o apóstolo João se entristecesse, mas não aconteceu. E para a nossa vida, o que nós trazemos isso para a nossa vida? Deus não nos quer de cabeça baixa. Deus não nos quer triste. Como que ele vai falar conosco se nós estivermos tristes, de cabeça baixa, resmungando, lamuriando? Será que o apóstolo João estava assim? Não, ele escreveu o quarto evangelho, ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu 3 cartas. Quem é que triste faz essas coisas? Ninguém.
só faz coisa triste. Quem está triste só faz coisa triste. Mas não é isso que Deus quer para nós. O que o pastor Marcos falou? O que o pastor Marco falou aqui? Temos que ser crentes alegres. Às vezes é difícil, lógico que é, ninguém nega. Mas nós temos um Deus, Deus. O inimigo quer nos derrubar, mas Deus é maior que o inimigo. Deus é maior. Hoje eu estava tendo um pensamento, falei, Senhor, o Senhor pode ver meu pensamento, o inimigo não. O inimigo não pode ver o nosso pensamento. Era um lugar impossível de fugir. Quantos os outros que estavam lá, todos que estavam lá na ilha de Patmos, no lugar de destruição, eram inimigos de Roma. Todos. Eles exilaram. Não, eles não só exilaram, eles jogavam o povo lá. Os historiadores dizem que João foi jogado num tacho de óleo fervente e não conseguiram matá-lo. O que fizeram? Jogaram ele lá naquele lugar. Conseguiram matá-lo? Não. Ele pode ter entristecido um pouco no início? Sim. Paulo e Silas, o que eles fizeram na prisão? Oraram e louvaram o Senhor. O que aconteceu? Evangelizaram ainda. Evangelizaram o soldado lá. Ele e a família dele. Como que eu posso fazer, Senhor? Será salvo tu e tua casa. É um ensinamento para nós, não é um ensinamento do homem. Não é um ensinamento do homem, é um ensinamento de Deus. O que eu posso fazer quando ele viu o que Deus fez para Paulo e Silas? E Paulo foi desaforado ainda. Depois que libertaram ele, falou, não é assim não. Não é assim não. Vocês fizeram isso comigo, vocês vão ter que pedir perdão. Imagina se a gente for fazer isso hoje, a polícia, Mas nós somos servos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, nós não somos servos de qualquer um. Irmão, você que fez um propósito com Deus, cumpra. Não faça juramento para Deus. Não faça propósito com Deus e não cumpra. Deus que mandou eu falar isso. Pode não ter nada a ver, mas Deus mandou falar isso. Infelizmente para alguns. Você fez? Deus mandou a gente jurar por ele? Não. O que ele falou? Se jurar, cumpra. Eita glória. Irmãos, sexta-feira, quem não veio, perdeu muito. O irmão falou sobre oração. Hoje, o que o pastor Carlos falou? Nosso professor da escola dominical. Antes da oração, vigiar. O irmão presbítero Edmar, sexta-feira, falou sobre orar, que não tem lugar. Será que João estava orando lá na ilha? Na ilha da destruição, meu destruidor. Será que o apóstolo João estava orando?
Estava. Assim como Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor. E ganharam almas para o Senhor. No suposto sofrimento que eles estavam. Todos que sobem aqui falam que lá não era uma prisão qualquer. Era um buraco onde eles estavam enfiados, jogados, presos, mas ainda evangelizaram. Irmãos, o que nós trazemos para nós? A vida está difícil, esse mundo está difícil, tá? Esse mundo está difícil, mas Deus quer nos usar. Deus quer usar cada um de nós para aquilo que Ele precisa. Às vezes não é aquilo que nós queremos, aquilo que Ele precisa. Deus não precisa do ser humano. Ele nos fez para a glória dEle. Então Ele quer nos usar. A vontade dEle é essa, usar cada um de nós. Mas nós precisamos fazer como o apóstolo João fez, como o apóstolo Paulo fez, como Silas fizeram. Adorar ao Senhor. Nós estamos estudando Apocalipse na escola dominical. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o que Deus quer de nós. João foi jogado para morrer. E ele trabalhou mesmo assim. Mesmo assim, nós abaixamos a cabeça, sim. Nós caímos, sim. Nós sofremos, sim. Mas o nosso Deus, como o presbítero Edmar falou sexta-feira, Ele nos mandou o Consolador. Quer ser consolado? O Consolador está aqui no nosso meio. Está de cabeça baixa? O Consolador está aqui. Está triste? O Consolador está aqui. Está com raiva? O Consolador está aqui. Está sofrendo? O Consolador está aqui. Eu falei essa semana 2 vezes já. Imagina se o Consolador não estivesse aqui. Imagina se Jesus não fosse e mandasse o Consolador. Como que nós estaríamos? Como? Nós estaríamos escondendo os nossos pecados. Nós não estaríamos procurando casa. Presta atenção. Nós não estaríamos procurando casa. Eu preciso de uma casa de 2 quartos. Eu preciso de uma casa de 3 quartos. Eu preciso de uma casa para 2 carros. Não. Eu preciso de uma casa que tenha um quintal grande para eu poder matar os bichinhos, para encobrir o meu pecado. Imagina como que ia ser uma sujeira a nossa casa. Sacrificar. 3ª vez que eu falo isso essa semana. Eu quero uma casa bonita que tem para entrar de 2 carros. Que bênção. Não. Eu quero uma casa que tenha um quintal grande para me preparar um altar. Para me sacrificar. Esconder os meus pecados. Não. Jesus veio, é mais um ensinamento dele. Nós temos que crer que ele veio, andou nessa terra, morreu por nós, se fez pecado por nós. Ele veio. E eu falei, em exercício físico, pouco vale, mas nós, seres humanos, somos fracos até fisicamente. Imagina se João fosse fraco espiritualmente, fosse fraco mentalmente, como que o corpo dele ia aguentar? Foi o último apóstolo a morrer
E não morreu como os outros, morreu naturalmente, por causa da idade. Foi fácil para ele? Não foi fácil para ele. Não foi fácil. Como que você vai ficar num lugar assim? Bem, como? Não fica. Não fica bem. Mas como eu já disse, quantos servos do Senhor estão presos e quantos saem como os obreiros do Senhor? Quantos? Que eu convivi, que eu conheço 2. Agora os irmãos devem conhecer muito mais. Porque conseguiram se reabilitar. O ser humano conseguiu se reabilitar. Se ficar na tristeza lá na cadeia, só vai cair. Quantos não morrem lá? Quantos não morreram na ilha de Patmos? Quantos? João, não. Ainda trouxe ensinamentos para nós. Quantos morreram no calabouço que Paulo e Silas estavam? Quantos? Muitos. A gente não precisa nem saber. Só de imaginar, lugar sujo, lugar cheio de rato, um lugar úmido. Hoje em dia qualquer coisa traz alergia para nós. Qualquer coisa a gente está cheio de bolha. Qualquer coisa a gente está se coçando todo. Imagina num lugar sujo, num lugar de destruição. Espiritualmente nós temos que estar bem. Porque mentalmente nós ficaremos bem. Nosso corpo vai ficar bem. Porque eu estou insistindo muito no nosso corpo? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é qualquer coisa. Pensem nisso. Pensem nisso. Um corpo do ser humano habita é templo do Senhor. O corpo do ser humano é templo do Espírito Santo do Senhor. Não é um ajudador do outro, um carrega o outro do lado. Não. Está cansado, o Consolador está em nós. O Espírito Santo do Senhor está em nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós temos que tomar muito cuidado. Hoje de manhã eu falei que muitos querem nos confundir, como a palavra diz. Mas, como Paulo falou para Timóteo, rejeita as fábulas profanas. Escola dominical de novo. O que nós aprendemos hoje? Apocalipse 2:6. Eu falei para os irmãos comprar o livro, que não é fácil. Só anotar tá difícil. Só a nossa anotação não é fácil. Tem os nicolaítas no meio do povo. Aí eu falei, aqui também tinha. E não é nós que tiramos, não é nós que colocamos a pessoa para fora. Não somos nós. O que são os nicolaítas? Escola dominical. Há um povo no meio do povo de Deus. Rejeita a palavra do Senhor, quer mudar a palavra do Senhor, quer mudar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não muda, não pode. Esses são os nicolaítas, estavam no meio do povo, estavam no meio da igreja.
Eles queriam deturpar, queriam atrapalhar a mente dos irmãos. Se você estiver bem espiritualmente, eles não conseguem. Ah, foi bom o fulano, ciclano sair da igreja? Não foi bom para eles. Não foi bom para eles. Porque nós temos que aprender sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor às vezes dói. Dói. A palavra do Senhor às vezes dói. Por que dói? Em algum momento da nossa vida, a gente deu uma desviadinha, deu uma desviada, perdeu a atenção. Aí o que? Isso, perdeu o foco. O que acontece? A pessoa não está bem espiritualmente. Ah, é culpa da igreja? Não, irmãos. Não é culpa da igreja. Não é culpa da igreja. É lógico que a igreja precisa ajudar? Precisa. Mas ninguém pode chegar aqui e chamar a atenção da igreja, que não conhece a igreja. Ninguém pode chegar aqui e chamar a atenção duramente. Por quê? Porque não conhece. Deus vai revelar? Deus revela? Deus revela. É lógico que Deus revela. Nós temos que condenar as pessoas? Não, nós não estamos aqui para condenar ninguém. O que João 3, 15 ou 17 diz? Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. João 3,16 todo mundo sabe, né? Porque Deus amou o mundo para todo que nele crê. E o 17. Se Jesus não veio condenar, quem somos nós para condenar? Mas nicolaíta no meio do povo, quem tira é Deus. Quem tira é o Senhor. Hoje nós falamos sobre um assunto polêmico também. A igreja para todos. Igreja para todos. Tem igreja para todos? Tem. Tem. Você vai chegar em Deus e falar, não tinha uma igreja para mim, não tive uma igreja que eu não me encaixei. Ele vai falar, mentiroso, que tem mais lá igreja. Todas pregam a palavra do Senhor? Não. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a espiritualidade. Nós não podemos deixar o inimigo entrar em nossas mentes e nos destruir. A igreja é para isso. Nós estamos reunidos aqui é para isso. É para fortalecer um ao outro com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Não percam esse foco. O nosso Deus é acima de todas as coisas. É acima de qualquer um de nós. É até o contrário, nós que temos que amá-lo acima de todas as coisas. O apóstolo Edmar foi duro aqui com a palavra do Senhor. Ele falou, quem vai atrás de pai e mãe não é digno de mim. Olha que palavra. Olha que palavra pesada. Essa é a palavra do Senhor. Dói. O apóstolo João sofreu muito mais que nós. O apóstolo Paulo, quantas coças ele levou? Lá em Minas é coça. A mãe dava uma coça na gente. Quantas ele levou? Quantas?
Jesus, dá para nós imaginar o quanto ele sofreu, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele apanhou. Não é para encobrir nossos pecados, é para perdoar os nossos pecados. Para perdoar. Quem ainda fica matando os bichinhos aí, sacrificando os bichinhos, infelizmente está fazendo aquilo que o Senhor não quer mais. Ele não quer. Porque ele já mandou o cordeiro. Mais uma vez, o que Paulo falou para o carcereiro? Crê, vai ser salvo tu e tua família. Crê. O que Romanos 10:9 fala? Se com tua boca confessares. Então, não podemos ficar fracos da mente. Não podemos ficar fracos espiritualmente. Não podemos ficar fraco no nosso corpo. Como que um corpo é fraco tendo o Espírito Santo? Não pode, não deve. Eu dou testemunho sempre que eu posso. Sempre que eu posso. Eu andava arrastando até meus 18 anos. Eu andava arrastado. A minha cintura travava. Mas eu tinha que trabalhar. Olha que dureza. Mais uma coisa, irmãos. Eu tinha que trabalhar, mas não queria saber de Deus. Mais uma coisa ser dita. Eu estava travado, mas eu tinha que trabalhar. O que está acontecendo com a igreja? Ó, choveu. Cadê os irmãos? É de açúcar? É de sal? Cadê? Nem choveu forte. Nem deu temporal. Cadê os irmãos? Irmãos, vou falar de novo que eu falei essa semana passada. Você tá doente, tá com dor de cabeça para vir 2 horas à igreja? O presbítero Edmar falou isso também. Você tá doente, você tá com dor de cabeça para adorar a Deus 2 horas, 1h30, 2 horas? Ah, tô passando mal. Mas no outro dia tem que trabalhar 10, 12 horas, 14 horas e aguenta. Você está doente, com a coluna travada, como você consegue trabalhar no outro dia? Servo de Deus não pode ser assim. Cada um é cada um. Tá bom? Não estou julgando ninguém. Quem sou eu? Já disse. Quem vê... Jesus não veio para julgar, e quem sou eu? É uma doutrina, é um ensinamento dele. É um ensinamento do Senhor. Ele não veio para julgar. Eu também não vim para julgar. Eu não estou aqui para julgar. Mas tem acontecido isso. Eu estou com dor de cabeça, não dá para minha igreja. Eu estou passando mal, não dá para minha igreja. Mas no outro dia está firme. Infelizmente, no outro dia está firme. Por que eu digo isso? Porque aqui não é na igreja Assembleia de Deus Missionário que eu estou falando, não. Na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor é que acontecem os milagres. É na igreja do Senhor. Por que Jesus mandou? Por que ele mandou a gente congregar? Por quê? Por quê? Para não nos enfraquecermos espiritualmente. Nós, o Senhor Jesus é o cabeça, e nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos.
a igreja do Senhor. Paulo e Silas podiam fugir da cadeia, que ele estava cheio de couro, arrebentado. Não fugiram. Evangelizaram. João estava na ilha, que naquela época era impossível de fugir, não fugiu, nem tentou. Foi usado por Jesus. Por que ele foi usado por Jesus? Eu já falei várias vezes aqui. Ele não abaixou, ele não ficou fraco espiritualmente, ele não ficou fraco mentalmente. Como que Jesus ia usar? Jesus usou ele, porque ele estava bem, muito bem. Ele escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu o quarto evangelho, ele escreveu mais 3 cartas. Como que uma pessoa mal, fisicamente, espiritualmente, vai fazer essas coisas? Como que Deus vai usar uma pessoa assim? Deus usou. Deus usou. Ele estava em oração. Paulo e Silas em oração. E o presbítero disse também, quando Pedro foi solto da cadeia, tinha um povo orando por ele. E eu estou me lembrando agora, é o Espírito Santo do Senhor. Quando eu estava doente, há 2 anos e pouco atrás, que eles acharam que eu ia morrer, lá no hospital, você lembra, né, pastor? Lá no hospital eles acharam que eu ia morrer. O que minha esposa falou para... meu Deus. O que minha esposa falou para a enfermeira? Você está vendo esse homem aqui, esses homens aqui? Que estava o pastor e o filho dele, o presbítero Cláudio. Você está vendo esses homens aqui? São homens de Deus. Eles estão orando por ele. Tem uma igreja aqui orando por ele. Tem uma igreja lá em Minas orando por ele. Ó, meu Deus. A oração tem seus efeitos. A palavra do Senhor diz isso. Não é a minha palavra. Eu saí andando pelo hospital, não sei se o pastor lembra, eu lembro que ele estava junto comigo. Você está andando aí por quê? Você não pode sair andando. Falei, já estou bem. Eu estava conversando com ele e com o Batista. Eu já estou bem. Não, você não pode. Ela me obrigou a ir para a cama. É Deus. É Deus. Eu fiquei fraco um tempo, fisicamente. As orações me fortaleceram espiritualmente. E qual de nós aqui que não tem um testemunho sobre fortalecimento de Deus? Teve um irmão que saiu daqui sexta-feira chorando que nem criança. Essa palavra me deu um alívio. Eu saí daqui aliviado. A palavra do Senhor fortaleceu o irmão espiritualmente. Fortaleceu mesmo. É o Senhor. Somos nós. Deus nos usa assim. Usa cada um de nós. É o que Ele quer. Ele quer usar uns para o louvor, outros para a palavra, né? Ele quer nos usar para aquilo que seja bom para Ele. Não se esqueçam. Crer, nós todos somos crentes aqui. Mas crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É impossível para nós, aos nossos olhos?
Nossos olhos é. Para Deus não. Para Deus não é. Quando você ora e Deus fala assim, como vocês ficam? Deus fala assim: orei a Deus e Ele concedeu o meu desejo. E quando Ele fala não, tem que ficar alegre também. Por que tem que ficar alegre? Por quê? Porque é livramento que Ele nos dá. Lá na frente a gente vê o não de Deus. A gente leva um não do pai e da mãe. Eu ficava bravo quando minha mãe colocava de castigo. Eu ficava bravo. Meu irmão uma vez, era maloqueiro, muito maloqueiro. Minha mãe desligou o despertador, ele ia sair meia-noite. Minha mãe desligou o despertador e ele ficou bravo. Ele já estava com um taco de beisebol para sair. Meu irmão era assim. Aí chega a ligação. Os amigos dele no carro bateram no poste. Um morreu, o outro ficou tetraplégico. Foi um não da minha mãe. Ele ficou bravo com ela, depois ele foi chorando, pedindo perdão para ela. Livramento de Deus. Quando Deus fala não, também é livramento. Na hora nós até ficaremos um pouco tristes, mas lá na frente a gente vai ver. Lá na frente. Irmãos, então não vamos abaixar a cabeça para o inimigo. Não vamos. Ele quer que nós ficamos de cama. Ele quer que nós ficamos desempregados. Ele quer que nós vamos mal na escola. Ele não precisa nos matar. Ele não tem esse poder. Deus não vai deixar ele nos matar. Mas se ele nos tirar da presença do Senhor, ele já está satisfeito. Ele já está alegre. Ele já está contente, feliz, do jeito dele lá, né? Do jeito dele. Não vamos enfraquecer espiritualmente, principalmente. Não vamos enfraquecer mentalmente. E não vamos enfraquecer o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O presbítero disse: está cansado? O Consolador está aqui. Triste, o Consolador está aqui. Está magoado, o Consolador está aqui. Está revoltado com alguém, o Consolador está aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.